halakha prática, em geral, a gente assume que mesmo com relação ao Shechianu, a pessoa não deve fazer de volta em caso de dúvida. Em caso de dúvida, a pessoa não faz Shechianu de volta. A gente não, agora, assim, não aceita de maneira halakha, não é como ele de maneira direta. Mas, de qualquer maneira, se a pessoa ela quer realmente fazer Shechianu, ela pode, teoricamente, eu diria que se ela está sentindo realmente isso, ela poderia sim se apoiar sobre o bar. Ela pode se apoiar sim sobre o Beit Hadash, se ela está com alguma dúvida. Enfim, ela pode se apoiar, se ela realmente está sentindo, ela poderia se apoiar sobre essa opinião dele, já que ela tá, que toda a ideia da Braha dela é fundamentada no coração. Então, se ela está com dúvida, ela não tem problema, porque ela está sentindo. Então, fazendo aquela Braha novamente, isso expressaria, manifestaria esse agradecimento, essa alegria. E por isso não haveria problema de estar fazendo uma bênção em vão. Não vai ser em vão, ele está sentindo. Ele está tendo realmente alegria. É interessante só para falar, enfim, quer dizer, até com relação a essa, já que nós estamos falando de sentimento, né? Já que nós estamos falando de emoções, existe então essa halakha que nós falamos agora, né? Essa halakha que nós falamos agora, de que a pessoa ela pode que quando nós temos dúvida, nós não repetimos a bênção. Quando não temos dúvida se foi feito ou não, nós não fazemos a bênção novamente. Não fazemos a bênção em caso de dúvida. Existe uma opinião, enfim, de um rabino que é justo um rabino que ele é racídico, um rabino racídico, mas que ele foi não foi de Chabad, mas é um rabino que tratou muito dessa lei halakhica também, enfim, quer dizer, um rabino de halakha. Mas ele tinha muito a ideia espiritual do hassidismo. Então, por assim dizer, então ele escreve com relação a halakha, isso até porque a halakha é que as palavras halakha da Gemara são que uma pessoa, ela está na dúvida, ela pode ser leniente. Essa é a linguagem da halakha. Então, agora, o que significa ser leniente? Safek brachot le'akil. Está na dúvida se é princesa. Obviamente, todos os legisladores, eles entenderam, compreenderam o que significa. Está na dúvida se fez ou não, se é leniente, e você pode continuar comendo sem fazer a brachá. Não precisa leachmir, não precisa rigorar e fazer a brachá novamente. Não pode, porque você viria a entrar em uma dúvida de estar fazendo uma bênção em vão. Então, tem que ser aquele, você tem que ser leniente e não fazer a brachá, leniente não precisar fazer a brachá e pode continuar comendo. Então, leniente significa isso daqui, que a gente não precisa fazer, está na dúvida, não tem problema, não faz a brachá novamente, continua comendo. E não faz a brachá de volta, seja leniente e não faça a brachá. E seja leniente e não fazer a brachá novamente. Agora, ele escreve, aí justamente ele traz essa ideia que nós acabamos de falar. Ele fala, essa ideia que a gente acabou de falar que uma vez que as coisas dependem do coração, uma vez, enfim, ele traz isso daqui mesmo com relação a brachot externas, enfim, mesmo com relação a brachot externas, ele fala assim, a linguagem da Gemara, do Talmud, é que, no caso de dúvida, você pode ser leniente. Agora, a gente entendeu o que significa ser leniente, significa, porque tem uma situação, comer sem fazer brachá. Quer dizer, a gente pode se apoiar em continuar comendo, mesmo que talvez você vai acabar assim, talvez você não fez brachá, mas é melhor você se colocar nessa situação de estar comendo sem fazer brachá, e você pode ser leniente e continuar comendo, mesmo que talvez você não tenha feito a brachá, nessa situação. Mas ele fala assim, mas isso, então, quer dizer, agora aqui a gente tem que observar que então, quer dizer, a gente está interpretando que ser leniente significa a pessoa está na dúvida, fazer brachá para ela é uma coisa mahmir, fazer brachá para ela é uma coisa que é rigorar, não poder. Então, por isso a gente fala, você pode ser leniente e comer e entrar nessa dúvida de comer sem ter feito a brachá. Pode ser leniente, não precisa leachmir, não sei se eu fiz a brachá, não sei. Pode ser leniente e continuar comendo, entrando na dúvida, estando sob a dúvida de comer sem fazer a brachá.
Mas, então quer dizer que para isso, então quer dizer, mas então quer dizer, é para uma pessoa que para ele a leniência é comer sem fazer a brachá, e rigorar, leachmir, é ter que na verdade comer, fazer a brachá, não poder comer sem ter feito a brachá, não poder comer sem fazer a brachá, então ele não poderia continuar comendo. A gente fala, não, você pode ler aquele, você pode, mesmo que você está na dúvida, se você fez a brachá, você pode. Então quer dizer que para ele então quer dizer, a gente tem que entender que de acordo, a gente está interpretando isso que a Gemara, essa frase talmúdica que a Gemara falou, ser leniente com relação a esse tipo da pessoa, a esse tipo de sentimento que a pessoa se encontra. Para mim, rigorar significa ter que fazer a brachá para comer, A gente fala, não, você pode ser leniente e continuar comendo sem fazer a brachá, sem ter certeza que você fez a brachá. Agora, se para a pessoa é o contrário, né? Se para a pessoa é o contrário, vamos colocar que no sentimento da pessoa é justo o contrário. O sentimento da pessoa é comer sem talvez fazer a brachá. Isso é algo que ela não aguenta. Comer sem fazer a brachá, isso é algo que ela não aguenta. O que seria para ela ser leniente seria poder fazer a brachá mesmo entrando na situação, olha só, mesmo entrando na situação que talvez você já fez a brachá e vai estar fazendo uma benção em vão. Faz sentido, porque imagina... Então, tu entende o que você fala? Sim, porque se ela for comer, por exemplo, sem fazer a brachá... Certo. E aí isso não for trazer satisfação... Certo. Ela vai estar transgredindo. Comendo incomodada com aquilo, tá quando bom, era para ter prazer comendo, né? Sim. Se alimentando, ou bebendo, ou... Sim. Né? Então, faz sentido que ela faça a brachá. Certo. E por quê? Mas então a gente está se tratando num caso de uma pessoa que ela vai ficar muito incomodada se ela for comer e tendo na cabeça dela que talvez ela está comendo sem brachá. Isso mesmo. Então quer dizer, aí, então, tá bom. Então ele fala assim, ele fala com relação a uma pessoa que é o contrário, que para ela comer sem fazer a brachá, isso é humrá, ela não vai aguentar, isso é para comer sem brachá, isso ela não aguenta. Então, nesse caso, porque ela pode ser leniente em fazer a brachá, ele muda, ela pode fazer a brachá, mesmo que ele vai estar entrando numa situação, por assim dizer, que talvez ele está fazendo uma bênção em vão. É muito forte, é muito forte essa ideia. Tanto forte emocionalmente, tanto forte alarricamente, porque é uma mudança na compreensão de como os legisladores entenderam essa frase talmúdica, porque ninguém entendeu dessa maneira, mas justamente por quê? Porque para ele estava óbvio que não precisar fazer a brachá é ser leniente, e precisar fazer a brachá é ser rigoroso. Agora, para essa pessoa, justo o contrário. Não poder fazer a brachá novamente, isso é o rigor. Isso para ele vai ter que rigorar de não fazer a brachá. Ele vai ter que estou numa situação que eu estou em dúvida se eu comi ou não. Eu não aguento. Por exemplo, eu me sinto incomodado. Vou me sentir mal em estar comendo sob a dúvida que talvez eu não fiz a brachá. Aí vem, se fosse lachmir, se fosse rigorar, seria que nós sábios discipularam, não, que você tem que fazer humrá e não fazer a brachá. Você tem que rigorar e não fazer a brachá, porque você vai entrar numa situação de dúvida. Vai entrar numa situação de dúvida que você está falando o nome em vão de Hashem. Então, sobre isso para ele isso seria rigorar. Rigorar, para ele seria falar que ele não pode fazer a brachá, que ele não deve fazer a brachá, e que ele vai ter que continuar comendo sem fazer a brachá, por uma questão de não entrar na dúvida de safek brachot de brachá levatalá, de fazer uma bênção em vão. Então, quer dizer, agora quando o Talmud fala que ele pode ser leniente, o que significa? Que ele pode ser leniente significa que ele não precisa rigorar e não fazer a brachá por uma questão para não entrar na dúvida de ter feito uma bênção em vão. Não precisa rigorar e não fazer. Ele pode ele pode ser leniente e sim fazer a brachá, mesmo que ele vai estar entrando nessa dúvida de falar o nome de Deus em vão, já que para ele se incomoda, para ele é uma coisa que ele que traz para ele se sentir, certo, para ele está nesse nível, né? Enfim, que para ele quer fazer a brachá, ele não aguenta comer sem brachá, então ele pode ser leniente em fazer a brachá, mesmo que ele vai estar entrando
numa situação de estar fazendo a bênção, falando o nome de Deus em dúvida, falando em vão, mesmo assim... Ele não suporta o risco. Então, e por isso nossos sábios permitem a ele ser leniente. E entrar nessa... em ele fazer Abrahá novamente, e mesmo que ele pode ser leniente em fazer aquilo que ele gostaria, ele pode ser leniente em fazer aquilo que você quer fazer Abrahá, e mesmo que ele vai ele não precisa rigorar em não fazer Abrahá, ele pode fazer Abrahá. Então, quer dizer, de acordo com essa ideia, é justo de acordo com essa ideia, é justo na realidade o contrário. Eu gosto do contrário. Ele escreve muito bonito. Ele fala assim, para alguém que ele tem o fogo divino, para alguém que tem o fogo divino no seu coração, e ele não consegue comer sem fazer abrahá, ao contrário, para ele, até como se fala, né? Até como se fala que existe uma famosa historinha justamente com essa ideia, enfim, que certa vez um rabino pediu para o gabai ele trazer para o seu gabai, para o seu ajudante, para o seu shamash, para ele trazer uma maçã para ele comer. Então o gabai, ele pediu para ele trazer uma maçã para ele comer. Então o shamash, o ajudante, vai lá e pega uma maçã e traz para o rabino. Só que no meio do caminho, né? No meio do caminho, o shamash, o ajudante, começa a pensar, mas começa a pensar, enfim, começa a refletir, o que o rabino ele tem a mais de mim, por assim dizer, o que ele tem mais de mim, que eu estou servindo ele, enfim, que todos nós respeitamos ele, o que ele tem a mais, que eu estou, enfim, ele tem esse serviço, enfim, que a gente está servindo, ajudando ele. A princípio, eu como e ele come, enfim, nós dois comemos, nós dois somos seres humanos, ele é tão humano quanto eu. Eu estou trazendo uma maçã para ele, então tanto ele come quanto eu como, nós dois comemos, porque ele é mais do que eu, em que aspecto, em que sentido ele será mais que eu, que tem essa reverência, nós temos esse respeito por ele. Aí ele, enfim, aí o rabino viu, enfim, né? O rabino viu que ele estava pensativo e falou, compartilha comigo o seu pensamento, me fala o que você está pensando. Aí ele, enfim, falou, né, enfim, explicou para o rabino, enfim, aí o rabino falou, olha, eu vou te falar a diferença básica, enfim, a diferença de uma forma simples, de maneira simples entre eu e você, é que eu queria fazer abrahá. Então, por isso eu pedi uma maçã, para eu poder fazer abrahá sobre a maçã e comê-la, ingeri-la. Você quer comer a maçã, e para isso você faz abrahá. Você quer comer a maçã, só que você precisa fazer abrahá para poder comê-la. Eu quero fazer abrahá, só que eu não posso fazer abrahá sobre nada. Não posso fazer abrahá. Então, por isso eu pedi uma maçã para poder fazer abrahá. Então, eu faço abrahá para poder comer eu como a maçã para poder fazer abrahá, e você faz abrahá para poder comer a maçã. Certo? Então, incoming call from 11-2974-860. Sim. Tá bom. Incoming call from 11-2829. Então, mas então o quê? Então quer dizer que na verdade, em outras palavras, para essa pessoa que eu contei aqui, para ele na verdade fazer abrahá é o objetivo da comida. Enfim, fazer abrahá é o objetivo, a finalidade que ele está comendo. Então quer dizer, ele quer, para ele, enfim, comer sem fazer abrahá vai estar perdendo toda. Então para a pessoa para eles querem muito bonito. Para a pessoa que ela tem esse fogo de Hashem dentro dela, ele tem esse fogo divino, então seria permitido para já que ela está sentindo realmente assim, ela poderia fazer abrahá em caso de dúvida. Para ela, enfim, então a Allahá, ela olhou as pessoas, ela olhou a frase talmúdica para as pessoas, para unir para as pessoas como elas são mais materialistas, as pessoas são mais materialistas, então por isso a Allahá falou para esse nível material, a pessoa ela está mais importada com poder comer, com os prazeres mundanos. Então, por isso, para uma pessoa dessas, enfim, ela está, será que eu vou ter que fazer abrahá de volta? Será que não vou ter que fazer abrahá? O que eu faço? Fala, Allahá, não se preocupe, enfim, não precisa, você pode ser leniente, continua comendo a sua comida. Para que se importa mais com as coisas mundanas, exatamente, seja leniente e não faça. Exatamente, não, porque a gente aí seja leniente para uma pessoa dessa significa
não precisar fazer a brachá e poder continuar comendo sem fazer a brachá. Correto. Mas para uma pessoa que é justo o contrário. Então, seliente significa poder fazer a brachá. Sim. Poder fazer a brachá. E aí, ele faz isso, ele escreve, uma pessoa que ela tem esse fogo divino dentro dela, ela pode então fazer a brachá mesmo num caso de dúvida. Então, é muito interessante essa diferença, enfim, o que é importante para a pessoa, né? Enfim, o que está sendo importante, de acordo com isso, vai ser definido se a pessoa... É algo muito profundo, na realidade, porque, em geral, o judaísmo, ele é muito a alahá, né? A alahá, ela é sempre muito... ela não tem, justamente, ela não é subjetiva, ela não faz esse tipo de diferença. Esse que tem um sentimento é assim, esse que tem outro... Mas o que se está descobrindo, enfim, quer dizer, de uma certa maneira, o que a gente está percebendo é que talvez, na verdade, justamente através do Hassidismo, é mesmo dentro da Alahá, conseguindo encontrar, tudo baseado dentro do Talmud, tudo baseado dentro da Alahá, conseguindo encontrar como, na verdade, faz diferença, assim, como a pessoa ela vai estar sentindo, que a gente consegue se encontrar alahicamente diferenças para esse tipo de situação, enfim, de dividir. Se a pessoa não está sentindo, então ela não poderia fazer a brachá novamente. Mas se a pessoa está sentindo, ela poderia fazer a bênção novamente. Que a gente encontra certas situações que justificam. Que mesmo dentro da Alahá, mesmo dentro do mundo aláhico, que o mundo aláhico em geral não permite essas diferenças, não permite eu estou sentindo diferente, mas que a gente sempre percebe, quando a gente se aprofunda, que existe esse espaço. Que a gente tinha trazido, nós tínhamos trazido essa ideia também com relação a outra coisa numa outra aula. Olha como os raios do sol refletem para cá para dentro. Sim. Escureceu todo, ótimo. Era aqui, aspecto era... Tá bom, vamos Bezerra Hashem, lembrarmos depois. Era do quê? Não, eu vou pegar o que estava na minha cabeça, enfim, que a gente... Não, justamente ficou com essa ideia, enfim, quer dizer, com relação a... a gente falou assim, nós falamos isso com relação à ideia da reza. Então, mas é algo super profundo, enfim, mas falamos porque quando nós trouxemos sobre a ideia racídica de alguns rabinos, hoje em dia já não temos mais isso, mas enfim, no começo do racidismo, em que alguns rabinos eles foram lenientes com relação ao horário da reza. Sim. O horário da reza, alguns rabinos acabaram sendo lenientes em rezar após o horário da tefilá. Então uma das explicações, enfim, ideias bonitas que nós temos, mas que na verdade um judeu ele cria o horário, então na realidade, por assim dizer, ele traz
Rabi Simcha Rabi Simcha Bunim, enfim, ele traz essa, então, o judeu, quando ele está rezando, o tzadik, quando ele está rezando, ele faz com que agora se torne o horário da reza. Ele fala que agora, a gente até tinha, onde é essa coisa? Mas a gente também tratou que não era para qualquer um, né? Exatamente. Não, perfeito. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amém. Perfeito. Não, exatamente. Exatamente, que não era para qualquer um, enfim, era uma coisa mais... Mas é algo muito interessante, algo muito, enfim, profundo, interessante essa ideia. Quer dizer, obviamente que a Hassidut, ela tentou encontrar de alguma maneira dentro do mundo alárrico estas ideias, esta ideia. Então, ver se a gente... Tem a história muito bonita do Admor Azakeh, né? O Admor Azakeh, o primeiro Rebbe de Chabad, que ele conta que certa vez, isso é uma história bem, enfim, bem interessante, curiosa e profunda. Eu postei recentemente no Instagram que certa vez ele estava com os olhos abertos e ele se deparou com alguma imagem que seria proibida de visualizar, uma imagem que seria proibida de visualizar, que ele não poderia ver, enfim, uma coisa obviamente, então ele não guardou os seus olhos naquele momento, Shmirat Einayim, não guardou os seus olhos, ele acabou vendo aquilo, e quando ele viu, ele não é que ele imediatamente ele se virou, né? Num primeiro momento ele continuou olhando, enfim.